Lula Beato da Silva, ele quer ser pastor e tem tudo para ser. Então já está fazendo a sua peregrinação, já está visitando os lugares que pode ungir o sacrossanto Lula Paz e Amor Beato da Silva. Isso mesmo. Aquilo que eu já falei aqui no canal, referente ao Lula, dizer que quer ser pastor, parece que tá valendo a risca. Mas ser pastor do gado petista, pastor do gado eleitoral, é esse tipo de pastor que não vai ser. Jamais vai ser um pastor tradicional, um pastor que cuide das ovelhas. Tá mais para um pastor travestido de pele de cordeiro, mesmo sendo um lobo. Mas para isso. Mas vamos lá. Lula visita o Conselho Mundial de Igrejas e firma parceria para lutar contra a desigualdade. O ex-presidiário Lula Beato da Silva visitou nesta sexta-feira passada o Conselho Mundial de Igreja, World Church of Churches, em uma tentativa desastrosa de se reaproximar do segmento evangélico. No site do petista, a visita é justificada como debate sobre o enfrentamento à desigualdade do mundo, informa que ele foi recebido pelo secretário-geral do Conselho, Olev Firksen Tveit, que é luterano. A sede do World Church of Church fica em Genebra, na Suíça, que a organização seria maior no sentido ecumênico, reunindo 340 denominações de 120 países do mundo. Vim trazer um testemunho que de fato é possível resolver o problema dos pobres no mundo, não é teoria. Enfrentar ou não a fome é uma decisão política, teria dito Lula. Curiosamente, à medida que tenta que o Partido dos Trabalhadores se infiltre nas igrejas evangélicas para promover suas ideologias, Lula afirmou que é contra as igrejas serem partidarizadas. À contrária, a ideia do PT, como assim? Acho que na hora da decisão os pastores votam com a consciência deles, mas na pregação eles têm que defender os mais pobres, os esquecidos, os marginalizados. Essa causa de Jesus Cristo. Olha como a cadeia fez bem para o senhor Lula. Agora é de Jesus agora se converteu. Será que já largou a cachaça? Lula foi condenado no âmbito da Operação Lava Jato, corrupção e lavagem de dinheiro, mas acabou sendo liberado da cadeia após manobra do Supremo Tribunal Federal, STF. A tentativa de sedução do eleitorado evangélico é a ideia do próprio líder do PT, que não se convence de ter perdido espaço no segmento. Quando deixou a cadeia, Lula orientou o partido a formar núcleos e tentar formas de reaproximação. Eita politicagem dos infernos. Por que é politicagem de inferno? Porque, inclusive, esses pastores que hoje estão abraçados, dando beijinho em Bolsonaro, estavam tudo com Lula. Silas Malafaia, Marco Feliciano, com Lula e com Dilma, Magno Malta, e por aí vai. Mas mudaram. Por que mudaram? É porque o Bolsonaro ganhou espaço na mídia, começou, na mídia da internet principalmente, começou então se levantar a hipótese que agora nós vamos ter verdadeiramente um presidente evangélico que vai respeitar os princípios cristãos, aquela ladainha toda, sendo que já tivemos no Brasil, de fato, dois presidentes evangélicos, um da luterana, outro da presbiteriana, e o Bolsonaro não seria o primeiro. E até mesmo não é porque ele se diz católico, não se diz evangélico, só é casado. Mas é que tudo é uma estratégia politiqueira. Tem hora que ele diz que ele é para ganhar o eleitorado evangélico, outra hora já diz que não é para não perder o eleitorado católico. Na realidade ele é católico, casou com evangélica, se batizou, e quem fez tudo isso foi o senhor Sacrosanto Beato Malafaia. Então, nós estamos cheios de beatos, santos do pau oco. O Lula é mais um nesse meio. Então veja, eles pouco se importam realmente com a fé, com Deus.
em honrar a palavra do Senhor. Eles só querem saber política. E só falam de Jesus no momento eleitoral. Por que não falam de Jesus antes? Por que eles não lutam pelo pobre antes? Aí o Lula diz que lutou pelo pobre, mas também passou a mão em muita coisa. Roubou muito. Ou melhor, não roubou, furtou muito. Porque o roubo é com o emprego da força. Ele não, é só com as artimanhas ali para buscar brechas que pudesse lhe dar alguma rentabilidade e que não fosse brevemente tidas essas ações como criminosas. Fato esse que, por mais que tenha demorado, acabou sendo configurado, ou seja, as práticas delituosas dele, que já é desde o início do seu governo, desde 2005, desde o mensalão, foram presos todos os do PT. As suas delações confiam o Lula já desde aquele tempo, fazendo ilicitudes, o Palocci, por aí em diante. Como que não houve ladroagem? Claro que houve. E outros partidos e outros presidentes também houve, estão aí para ser pegos, né? Temos o Aécio Neves, nós temos vários outros. Nós temos, alguns já até foram pegos, né? O Eduardo Cunha, os governantes do Rio de Janeiro, Pezão, Sérgio Cabral e por aí em diante. Tudo da mesma linhagem, pataquada. O governo Bolsonaro, até no momento, não tem nenhum escândalo de furto nesse sentido. Mas, volta e meia, aparece alguma coisa. O senhor Flavinho, claro que é antes da eleição do Bolsonaro, mas está envolvido lá no caso Queiroz. Temos alguns ministros também envolvidos com algumas licitudes, que fazem parte do governo Bolsonaro. Tá? E, inclusive, o Bolsonaro colocando petista no seu governo, Fernando Bezerra, do MDB, junto com ele. Na PGR, um petista que foi ministro do Lula ou da Dilma, na época. Então, essa conversa fiada de direita, de esquerda, porque eu estou do lado do bem, você está do lado do mal, porque o outro corrompeu, no fundo está tudo junto, misturado. Claro que o PT, porque ficou muito tempo no governo, ficou praticamente 16 anos, né? Porque se não fosse o impeachment da Dilma, era 16 anos. Inclusive, o STF está para anular o impeachment da Dilma. Aí ela não tem os seus direitos políticos cassados. E pode dar uma reviravolta aí no caso, revertério. Então, veja bem, o PT ficou, então, 14 anos, né? Depois veio o Michel Temer, que também é a mesma coisa, porque o MDB sempre teve junto com o PT. PT e MDB é a mesma coisa, é esquerda e o mesmo posicionamento, tá? Agora, realmente a gente não pode estar querendo passar o pano para um para outro, porque eles têm falha. E principalmente que eu sou contrário, e falo aqui no canal, é essa hipocrisia, cara de pau desses políticos que falam em nome de Deus só para ganhar voto, não estão nem aí para o povo, não estão aí para Deus, não estão nem aí para a palavra do Senhor. Não teme a Deus, quanto mais ao povo ou para ajudar o povo, tá? Porque eles prometem, quando eles assumem, faz tudo o contrário. O povo que tome cuidado, principalmente essas lideranças que não estão mais ligadas na palavra de Deus, que deixam esses canalhas subir em cima dos púlpitos das igrejas para estar pregando, em vez do evangelho, politicagem. Porque isso não é do Senhor de coisa nenhuma, ou coisíssima nenhuma. Deixa eu ver aqui a mensagem para encerrar da Sandra. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo, tem muita coisa acontecendo. Sim, Deus escolhe. Agora, com relação ao Lula, eu particularmente não creio que ele se converteu. Porque se ele tivesse se convertido, ele tinha praticamente abandonado a política. Do mesmo modo, Bolsonaro. Não sou contrário de cristão participar da política. Creio que Deus pode convencer e converter quem ele quer, claro. Mas o que a gente tem visto não é bem assim. É uma militância. É o senhor Lula pegando bênção do Papa, é o senhor Bolsonaro pegando bênção do Edir Macedo, e Deus no meio. Cadê? É tudo eleitores, é tudo votos, é simplesmente isto. É simplesmente
Essa é a questão, não tem nada mais do que isso, a gente parar para analisar friamente. Claro que a gente não pode viver como uma pessoa bastante cética ou uma pessoa à parte dos interesses da coletividade, da sociedade. A gente tem que votar, a gente pode se candidatar. Eu não estou sendo nada contra isso, sou radical nesse sentido. Mas contra essas hipocrisias, realmente a gente tem que falar, tá? É só parar para analisar. O Lula se converteu, ele quer ser pastor. Na realidade, o Lula está falando de forma irônica. Inclusive, naquela fala dele, de forma irônica. Não porque, de fato, ele teve uma iluminação dos céus. Ele foi eleito pela Igreja Católica. Então, ele já vai lá atrás da Igreja Católica. Por que ele foi eleito pela Igreja Católica? A Igreja Católica, naquela época, era a hegemônica religião aqui no Brasil. Agora, a hegemonia católica está se perdendo aos poucos, tá? Está se perdendo aos poucos. A tendência é que os evangélicos cresçam e cresçam, ultrapassando os católicos no futuro bem próximo. Então, eu estou preocupado com os evangélicos. Essa é a grande realidade. Perceba isso. Então, não é uma conversão, é uma jogatina política, assim como o Bolsonaro vai em várias igrejas e começa a aceitar Jesus. Ele está até brincando com aquilo, não está nem levando a sério, é uma ritualística tosca, tola, de sacrifício de tolo. Há pouquinho o Lula vai começar a fazer isso também, para ganhar o seu eleitorado. Tá? Eu estou falando aqui do ponto de vista teológico, eu não estou aqui para estar militando de direita e de esquerda, não sou esquerdista, não sou direitista, e principalmente esses extremismos aí no âmbito da política, ok? Abraço, Deus abençoe a todos e até uma próxima. Tomara que Deus converta, mas converta mesmo, que ele seja convertido e não convencido, né, esses políticos aí, para fazer o bem para o próximo, porque o pobre realmente precisa de ajuda. Só que eles são picaretas, eles falam muito no pobre, no pobre, no pobre, no pobre, mas eles, quando ficam bem de vida, eles não rateiam, eles não socializam os seus bens com os pobres. Essa é a grande realidade. O senhor Lula, sítio em Atibaia, o senhor Lula com lá aquele apartamento, aquele triplex no Guarujá, que foi comprovado que ele tinha feito ali uma jogatina e ganhando dinheiro que era ilícito para comprar esses imóveis. O senhor Lula deixou seu filhinho Lulinha, né, bastante bem da vida, tá? E por aí em diante. Então a gente não pode estar tapando o sol com a peneira. Por que eles não socializaram tudo que eles tinham, né? Inclusive esses bens, os precisos viver? Na realidade eles combatem o capitalismo, mas eles mesmos são bastante capitalistas. Eles vêm nessa ondinha de defender o pobre, coitado, mas é só para ganhar o pobre, coitado, porque a maioria do povo que vota é pobre e também não é nenhum preconceito, é a realidade, a constatação dessa realidade. São ignorantes, não têm estudo, ou se tem, são analfabetos funcionais, e assim eles se aproveitam tanto do lado do Bolsonaro como do lado do Lula, tá? E a grande característica dos dois que a gente percebe é que eles criaram uma figura mitológica como uma espécie idólatra, um ídolo que o povo vai lá e abraça. Não, é meu ídolo, é meu fã. Aliás, meu ídolo, e ele é o fã, né? O pessoal, tanto o Lula como o Bolsonaro, são os fãs. Já que coisa bastante perversa, eles criam, isso até era muito falado pelo Ciro Gomes, do caudilismo, que é um sistema, foi um sistema de governo, né, do caudilho na Espanha, em que o líder ele convencia as pessoas pelo seu poder carismático, de adentrar dentro do povo, de falar o linguajar do povo, de ser simples, entre aspas, de ser uma pessoa assim do bem, abraçar, beijar, aquele nítido, eu diria até político picareta, que só faz aquilo que faz, simplesmente porque é político e porque precisa do voto do povo e principalmente faz na época eleitoral. Essa é a grande realidade. E o povo gosta disso. O povo gosta de fantasia, o povo gosta de mentira, o povo gosta de hipócrita e demagogo. O que é demagogo? Falar o que o povo gosta. Ei, meu povo,
eu, se for eleito, eu vou distribuir cesta básica para todo mundo. Eu, se for eleito, eu vou dar metade do meu salário de vereador, de prefeito, de deputado, para as ONGs, para as fundações, para as instituições filantrópicas, para os necessitados. Aí, aquele discurso maravilhoso, todo mundo ovaciona, aquele sujeito coloca lá, esse é o salvador da pátria, esse é uma espécie de Jesus Cristo na terra, esse é o tal, esse é o ajudador do pobre, esse é o pai dos pobres. Inclusive, esse apelido, esse codinome foi dado ao Getúlio Vargas. É o pai dos pobres, é o pai dos pobres. Aí o camarada ganha lá. E cadê o pai dos pobres? O que o pai dos pobres faz? De dar uma cesta básica, ele dá. Olhe lá, talvez dá um arrozinho, alguma coisinha. Ele já diminui. Do dinheiro que ele ia ratear, ele já não dá, já fala ao contrário, já aumenta o seu próprio salário. E por aí vai. É uma canalice que não está fora do gibi. É uma sordidez que você nem imagina. A verdade, irmão, a igreja está perdendo o foco em alma. Sim, agora líderes vão chamar o povo para orar para o partido que eles torcem para ganhar as prefeituras. O vereador aqui tem muito isso. Você é dos states, né, Sandro? Pois é, o Lula teve falando com esses conselheiros. E tem muitas igrejas, principalmente da América, que elas fazem parte aí dessa espécie de comunismo que é o chamado Conselho Mundial de Igrejas, né? Principalmente igrejas reformadas também fazem parte disso, luterana, presbiteriana e por aí em diante. Então, é isso, exatamente. Eles vão chamar para orar pelo partido, como fizeram com o Bolsonaro, como fizeram outra por Lula, porque a gente pensa que não tem pastor que vota no Lula, que a esquerda está cheio, tá? E as almas nada, é verdade. Inverteu o espiritual pelo material. Houve uma inversão de valores. O que é para se preocupar de fato, que é o espiritual, agora está se preocupando com o material. Eu me recordo que uma vez eu vi uma pregação de uma pessoa, e eu também penso nesse sentido. Ela dizia o seguinte, que nos tempos passados, na década de 90, início dos anos 2000, o pessoal estava todo com medo que Jesus ia vir, porque ia chegar ao século XXI, porque de fato ia cumprir a profecia de Nostradamus, 1000 anos passará, 2000 não passará, aquela coisa toda. Jesus não veio e agora estão abrindo cada vez mais as portas para a teologia da prosperidade, abraçando qualquer tipo de heresia, crendo que o reino de Deus é aqui na terra mesmo e vai se fazer por intermédio da política, de nós colocarmos alguém cristão lá, aí já reveram toda a teologia e escatologia que eles pregavam, né? Você vê, de tempos em tempos a coisa vai mudando, né? E aí, diminuindo a fé, cumprindo o que Jesus disse. Se o Filho do Homem vir à terra, porventura, achará fé? Nós estamos vivendo tempos que a fé está sendo minada cada dia mais. A fé genuína em Deus. Se tem uma fé fingida, se tem uma fé idólatra, se tem vários tipos de fé, mas jamais aquela fé como às vezes foi dada aos santos. São poucos que têm, vou dizer que não tem. Os que têm geralmente são aqueles que estão porfiando, lutando por estar na porta estreita e pelo caminho estreito, né? Agora, a porta larga, o caminho largo, todo mundo está aí. O que seria a porta estreita? Não aceitar, por exemplo, política em cima do púlpito. Não aceitar outra pregação no ser de evangelho, de arrependimento, salvação de almas e por aí em diante. E assim sendo, a gente vai ter essas aberrações. O político se converteu, aí todo mundo aplaude. Porque isso também, se a gente parar para analisar, eu me recordo que não é novo. Desde a final da década de 90 acontecia isso. Os famosos se convertendo, todo mundo aplaude. E o irmãozinho lá crente na igreja, já desde a sua mocidade ou desde a sua idade infantil, nunca teve valor. Agora coloca lá um pregador, um famoso que se converteu, já vai logo automático como pregador, ou como cantor, se fosse um cantor famoso. E assim estou fazendo agora com esses políticos. É muito lamentável, sabe? Ok, meus caros? Boa tarde, bom almoço, abraço e até uma próxima.